Olá, meus amigos e minhas amigas, tudo bem? Eu sou o professor Netinho Reis, aqui do curso Palavra Exata. Vamos para mais uma degustação de aula de matemática. Aqui no Palavra Exata você estuda com grandes feras do ensino pré-vestibular no Maranhão. E até o dia 11 de janeiro, quando começam as nossas turmas, nós estaremos aqui nas redes sociais do Palavra Exata, levando para você essas aulas de degustação. Bom, eu tenho uma questãozinha aqui para mostrar para vocês, olha só. Quantas são as cadeias binárias com 8 dígitos, apenas 0 e 1, que podem ser formadas com exatamente 3 zeros? Então vamos lá. O que eu estou querendo aqui é fazer uma cadeia de números, ou cadeia de dígitos 0 e 1. É o que na linguagem da computação a gente chama de byte. É um conjunto de zeros e uns. Muito bem, mas antes de passarmos para a resolução da questão, deixa eu falar uma coisinha aqui para você. Olha só. Observe a palavra Vasco. A palavra Vasco tem quantas letras? Tem 5 letras. Beleza. De quantas maneiras eu posso mudar a posição das letras da palavra Vasco? Eu posso mudar a posição ou as posições das letras da palavra Vasco de 5 fatorial maneiras diferentes. Como é que é isso? Eu quero mudar a posição das letras, na realidade eu estou querendo fazer a permutação dessas letras. Permutar essas letras significa obter quantos são os anagramas. Cada vez que eu permuto essas letras, eu encontro um anagrama, tá certo? Então, são quantos anagramas da palavra Vasco? 5 fatorial. 5 fatorial é aquele produto que você faz do 5 até a unidade. 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Isso daqui dá quanto? 120. Portanto, são 120 maneiras diferentes de você mudar de posição as letras da palavra Vasco, encontrando palavras com significado ou não. Ou seja, encontrando os anagramas. São quantos anagramas? 120 anagramas. Probleminhas com palavras é bem interessante. Só que ele geralmente faz alguma exigência, coloca alguma restrição, não pode terminar com vogal, tem que iniciar, por exemplo, com consoante. Ele vai colocar alguma coisa a mais para poder atrapalhar, certo? Mas tem que começar por aqui. Vamos para mais uma palavra, desta vez uma palavra um pouco mais bonita, uma palavra da série A, Flamengo. Flamengo. Olha a palavra Flamengo. Tem quantas letras? São 8 letras. Beleza, e o que eu quero? Eu quero saber quantos são os anagramas da palavra Flamengo. Quantos são os anagramas? Você confere a quantidade de letras, você percebe que são 8 letras e simplesmente faz 8 fatorial. Observa, muito fácil. 8 fatorial. Netinho, quanto é 8 fatorial? 8 vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Na realidade, você já tem que saber o 8 fatorial. Pelo menos até 8, a gente tem que saber, né? Então, de 5 fatorial, 120. 8 fatorial, 40.320. Beleza? Eu vou botar mais um exemplozinho aqui para a gente encontrar o total de anagramas, para a gente se acostumar com isso. Botafogo. Botafogo, também da série A, voltou para a série A. Botafogo. Botafogo tem quantas letras? Dá uma conferida lá. 8 letras, beleza. Igual ao Flamengo? Igual ao Flamengo, 8 letras. Mas tem um probleminha. Qual é? Nós temos aqui letras repetidas. Então, como é que eu faço, Netinho? Eu faço como se fosse Flamengo, ou seja, eu faço 8 fatorial. Olha só, eu fiz 8 fatorial, mas eu tenho as letras repetidas. Eu fiz fatorial, ou melhor, permutação de todas, né? De todas. Permutação de todas, e agora eu vou corrigir, dividindo isso pelo fatorial das repetidas. São quantas repetidas? Somente o O está repetindo. Ele aparece 3 vezes. Então você divide por 3 fatorial, fatorial das repetidas. Atenção, permutação de todas dividido pela permutação das repetidas. Quanto é que vai dar isso aqui? Vai dar 40.320 dividido por 6, que vai dar 6.720. Belezinha? Olha, pessoal, eu vou colocar mais um exemplo aqui para você ficar atento. Olha só, vou botar aqui de azul, tá? A palavra Araras. Araras. Eu moro no residencial Araras. Beleza. Então, ó, Araras. Essa palavra tem letras repetidas, certo? Quantos são os anagramas? Você vai fazer a permutação de todas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Permutação de todas, 6 fatorial.
e vai dividir pela permutação das repetidas. Permutação das repetidas, vem comigo. Quem repete? O A. Quantas vezes? 1, 2, 3. Então divide por 3 fatorial. Quem mais repete? O R. Quantas vezes? 2. Divide pela permutação das repetidas. Atenção, olha só. Permutação de todas dividido por quem? Pela permutação das repetidas. Bonitinho isso, né? 6 fatorial. Eu pego o 6, pessoal, ó. Eu não vou botar o valor de 6 fatorial. Eu vou pegar o 6 e vou desenvolver. 6 vezes 5, vezes 4, vezes 3. Veja, eu cheguei ao 3 e observo que eu tenho 3 fatorial embaixo. Então eu boto 3 fatorial em cima. Por que tu parou no 3, Netinho? Porque tem um 3 fatorial embaixo. Eu passo a barrinha, dividido aqui por 3 fatorial, vezes 2. 2 fatorial é 2, tá? E por que tu desenvolveu o 2? Porque ele vai ser desenvolvido, esse 3 será cancelado com esse outro cara bem aqui que apareceu. Olha que bonitinho. Beleza. Então aqui você vai fazer o quê? Olha só. O 4 você simplifica com o 2, dá 2. 4 simplificado aqui com o 2 dá 2. 2 vezes 5 dá 10. 10 vezes 6 dá quanto? 60. Quantos são os anagramas? Quantas são as maneiras de você mudar de posição, de permutar as letras da palavra araras? 60. São 60 anagramas. Beleza? Agora vamos para a nossa questão, pessoal. Chegou na nossa questão, ele disse assim, ó, quantas são as cadeias binárias com 8 dígitos? Apenas 0 e 1. Que podem ser formadas, as cadeias podem ser formadas com exatamente 3 zeros. Você então vai colocar uma cadeia binária com 8 dígitos que contenha exatamente 3 zeros. Coloque aqui para mim. Vamos lá, eu vou botar de vermelho fica bom, meu diretor? Vou botar de azul. Então eu vou botar assim, ó. 0, 0 e 0, beleza? Veja, eu comecei a minha cadeia binária satisfazendo a exigência dele, colocando exatamente 3 zeros. Ele disse exatamente, o restante da cadeia, ou seja, dos 8 dígitos, tem que ser 1. Então, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1 e 1. Ou seja, eu tenho aqui uma cadeia binária com 8 dígitos usando apenas 0 e 1 que atende à exigência dele. Qual é a exigência? De ter exatamente 3 zeros. Se tem exatamente 3 zeros, os outros 5 elementos, os outros 5 dígitos têm que ser 1. Beleza? Essa atende à exigência dele? Sim. E agora? Agora você vai ter que permutar isso aqui. Você vai permutar esses dígitos para saber quantas são as maneiras diferentes de você escrever uma cadeia binária com exatamente 3 zeros. E fica fácil. Por quê? Porque você já sabe. Você vai permutar todas. Quantas são? 8. Permutação de todas. E vai dividir pela permutação das repetidas. Olha para cá. Permutação de todas dividido pela permutação das repetidas. Então vamos lá. Quem repete aqui, ó? O 0 repete quantas vezes? 3. Então divide por 3 fatorial para corrigir esse probleminha do 0. E o 1 também se repete quantas vezes? 5. Portanto, divide por 5 fatorial. Você vai agora fazer o cálculozinho, certo? Como fazer esse cálculo? Vem comigo aqui, ó. O 8 é maior do que o 5 fatorial. Você vai desenvolver o 8, o de cima, até chegar no maior desses que está embaixo multiplicando, tá? Bem, aqui tem uma multiplicação. Vou pegar o 8 e vou desenvolver. Vem desenvolver comigo, ó. 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 para. E coloca o quê? O fatorial. Por quê? Porque embaixo tem um 5 fatorial que está só esperando a hora dele ser cancelado. 3 fatorial, quanto é? 6. Você bota aqui, 6. Beleza. O 5 é que você não vai desenvolver, porque você não vai perder tempo e tem um 5 fatorial. Olha só, você cancela. Cancelou, agora cancela esse 6 aqui também, ó. Cancelou, ficou 8 vezes 7, e 8 vezes 7 é tabuada, 8 vezes 7, 56. Beleza, olha só a quantidade de cadeias binárias com 8 dígitos, apenas 0 e 1, que podem ser formados com exatamente 3 zeros. É isso aí, pessoal, a gente aprende uma coisa simples, de exemplos simples, podendo chegar a exemplos mais sofisticados. Cuidado, na prova isso vai ser cobrado de uma maneira diferente. Aqui nós temos com exemplos que vão servir
servir de modelo para você, para fazer na prova as questões por raciocínio direto ou indireto. É isso aí, degustação aqui no Palavra Exata, na parte de matemática. Eu sou o professor Netinho Reis e aguardo você no dia 11, nas nossas turmas pré-médico, pré-ENEM e pré-oficial. Pré-médico, pré-ENEM e pré-oficial. Um grande abraço e até a próxima.